Oi, tudo bem? Eu sou a Bruna Deroldo, estou no 7º semestre de jornalismo da Universidade de Sorocaba e esse daqui é meu vídeo de apresentação da monografia. O meu título é Histórias com Alma, uma análise etnográfica e literária da perspectiva feminina em A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é um livro-reportagem escrito pela jornalista e escritora Svetlana Alexievich, onde ela passou anos fazendo coleta de relatos em busca de mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o objeto de estudo da minha pesquisa se trata de um compilado de relatos de memórias registradas fisicamente, onde há a presença feminina na Segunda Guerra Mundial. O que eu queria entender com a minha pesquisa? A minha ideia era saber como os livros-reportagens podiam abordar de maneira humanizada, através do jornalismo literário, os relatos contidos nesses produtos jornalísticos, que é o caso do objeto de estudo em análise nessa pesquisa. O meu problema de pesquisa, do qual eu parti para poder dar início à análise, foi devido à falta de humanização nos livros-reportagens, que levam a escrita apenas como maneira de descrever o objeto de estudo, que no caso do livro-reportagem escolhido para essa pesquisa, são as pessoas. Então, os grupos femininos que fizeram parte da Segunda Guerra Mundial. Partindo da ideia de que o jornalismo literário leva a humanização a esses relatos, ou seja, ressalta o fator humano. No decorrer da pesquisa, foi possível entender que existem outros pilares para entender o fator humano, a humanização dentro de um livro-reportagem. Então, foi consolidada a pesquisa através de 3 pilares: jornalismo literário, jornalismo etnográfico e reportagem de ideias. O objetivo dessa pesquisa é entender o recurso da linguagem literária e como ela pode humanizar as memórias, e também perpetuar as lembranças históricas dessas mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial, em específico nessa pesquisa. Para estruturar o jornalismo literário, eu usei a Mônica Martins, Felipe Pena e o Edivaldo Pereira Lima. Já para o jornalismo etnográfico, foi usado o conceito do Eric Neveu, através do artigo de Thais Seibt. Por fim, a reportagem de ideias de fato foi constituída através de um artigo da Beatriz Marocco, pelo conceito do Michel Foucault. A partir do referencial teórico constituído com a tríade já reportada e comentada, foi possível entender que é possível reportar as memórias e as lembranças sem abreviá-las, dando a oportunidade de olhar atentamente aos detalhes, sentimentos e emoções dos personagens, também causando uma proximidade entre o leitor e o receptor, quem lê e quem narra. O olhar voltado para o livro-reportagem foi devido à densidade que esse produto pode dar para um tempo histórico ou memória, como acontece no livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, objeto de estudo dessa pesquisa. Neste ponto, foi usado o conceito de Felipe Pena, Paula Melanie Rocha e Cíntia Xavier. A análise partiu também de um ponto relevante, não só nessa pesquisa, mas também no objeto de estudo, que é a perspectiva feminina, onde eu reservei um capítulo específico só para falar sobre esse tema. Por que esse tema é importante? Essa pode ser considerada a questão motivadora de Svetlana, porque ela fala de pessoas que também fizeram parte da Segunda Guerra Mundial, mas essas memórias nunca foram registradas. Então é como se a história dessas mulheres fosse desconhecida, e a partir da Svetlana puderam também se tornar parte da memória escrita. A metodologia usada para fundamentar e encontrar os caminhos possíveis para chegar nos objetivos desejados foi a análise pragmática da narrativa, de acordo com o conceito de Luiz Gonzaga Mota, onde foi possível encontrar todos os movimentos na análise, do primeiro ao sexto. Nos resultados da análise, pude perceber que a tríade jornalismo literário, jornalismo etnográfico e reportagem de ideias, em conjunto, formam uma ferramenta eficaz de se atentar aos detalhes, ao fator humano, à humanização, sentimentos e emoções dentro dos personagens, onde o jornalismo literário age na construção do texto, apuração nas entrevistas, atenção aos detalhes e escolhas de palavras. Já o jornalismo etnográfico atua na descrição da vida cotidiana,
onde os leitores podem vivenciar histórias de outras pessoas, no caso, das pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial, as mulheres que fizeram parte dessa história. Já a reportagem de ideias causa a capacidade de reflexão, onde a fonte fala por ela própria. Ponto importante também encontrado no objeto de estudo, já que o livro de Svetlana é repleto de relatos, citações que viram páginas e páginas com falas essencialmente das fontes. Através desse conjunto, foi possível entender que existe humanização na obra. Nas considerações finais, eu pude abordar uma ideia que tive no início da pesquisa, que era entender apenas o jornalismo literário e etnográfico como ferramentas para entender, abordar e analisar a humanização dentro de um produto jornalístico. Mas no meio desse caminho, eu acabei encontrando a reportagem de ideias, também com o auxílio de professores, e entendi que cada uma pode ter a sua função para, no fim, interpretar essas histórias que foram escritas com alma. Então, não são só personagens estáticos, eles se movem, eles têm sentimentos, e Svetlana conseguiu reportar e entender toda essa emoção dentro da narrativa. A perspectiva feminina foi um capítulo voltado para causar reflexão sobre o silenciamento das mulheres, que também ocorreu nesse período histórico marcante que foi a Segunda Guerra Mundial. A metodologia não foi só uma ferramenta para entender as estratégias de linguagem, mas também foi um caminho para entender a relação entre narrador e narratário, proposta do Mota, que entende a relação da pessoa que lê com a pessoa que escreve, aproximando as duas. Felipe Pena, citado muitas vezes nessa pesquisa, fala sobre a verdade, que ela tem várias faces. Esse conceito de Pena foi muito bem constituído na pesquisa, entendendo que várias mulheres tiveram experiências diferentes sobre o mesmo fato, sobre uma mesma guerra. Eu espero que essa pesquisa possa fomentar a relação entre esses três pilares jornalísticos, trazendo uma maior humanização para os textos jornalísticos em geral, mas em específico aos livros-reportagens, que possibilitam uma intensidade e densidade maior na narração. Essa pesquisa também preza pelo aprofundamento na apuração e colhimento das informações jornalísticas que afetam diretamente o produto final.